Olha pessoal, seja bem-vindo, que é a aula Iniciando a Obra, que é onde a gente vai ver todos os serviços para executar o início da nossa obra. Então, a gente começando, sempre quando se inicia uma obra, a gente vai começar aqui pela limpeza do terreno, onde a gente tem os serviços de raspagem, serviço de limpeza que é em metro quadrado. Então, na planilha você sempre vai estar verificando lá os serviços em metro quadrado. Então, essa primeira parte geralmente tem retirada de árvores, limpeza de terreno, né? Dependendo da obra, dependendo de como tiver lá o terreno que você vai executar o serviço, você sempre faz um serviço de limpeza antes. Depois, o próximo serviço vem movimentação de terra, onde para a movimentação de terra é muito importante a gente entender o conceito de empolamento e contração, né? Antes de calcular esses serviços de movimentação de terra. E se você não sabe o que é empolamento e contração, nessa imagem fica bem claro, né, como que funciona. A gente tem aqui uma reta escavadeira pegando na jazida, né, 55,55 metros cúbicos de uma terra comum, vamos dizer assim, né, vamos nomear isso aqui como uma terra comum. Então ele está fazendo aqui a escavação na jazida e ele escavou 55,55 metros cúbicos, ele retirou daqui da jazida. Ele vai transportar, na hora que ele colocar no caminhão, 69,4 metros cúbicos. Por que ele transporta mais do que ele retirou? Por causa desse fenômeno que chama empolamento, que ele enche as partículas deles, os vazios entre as partículas, a hora que você retira do terreno natural, ele vai inchar, e na hora que ele inchar, você vai transportar mais do que você retirou. Então é importante você saber isso, é importante você saber esse fenômeno, apesar de ser bem básico isso, boa parte dos nossos seguidores já sabe que a gente fala isso bastante no blog e no nosso treinamento antigo, mas é importante você entender que existe isso e que você vai precisar contar, porque senão você vai calcular a hora de escavar uma coisa na jazida, mas a hora de transportar, se você não considerar, você vai estar cobrando a menos do que você está transportando. Então é muito importante. E aí o outro fenômeno inverso é a contração, que é a hora que você transporta 69,4 metros cúbicos, nesse exemplo, você vai estar aterrando 50 metros cúbicos. Você vai estar lá compactando, a hora que você compactar, passar o rolo, né, dar aquela compactada, aí acontece ao contrário, você perde aqui essa parte de aterramento. Então esse fenômeno aqui, onde você diminui a sua quantidade no caso aqui de terra comum, ele se chama contração, né? Então, para ficar bem claro, esse desenho explica muito bem, né? No nosso caso lá, do nosso exemplo prático que vocês terão nas próximas aulas, só uma retirada, aqui no caso, e o transporte. Essa parte aqui, para esse caso, não vai existir, a parte de contração. A gente vai precisar entender a parte do empolamento, mas se algum dia vocês estiverem fazendo um outro orçamento, algum outro projeto e precisar ter esses corte, transporte e aterro, você sempre lembrar dessa aula que existe também a contração, tá? Então é importante ter esse conceito em mente antes da gente dar sequência. No serviço de movimentação de terra, é importante também a gente entender a leitura e interpretação de projetos, e aí é muito importante essa parte também, porque senão você não vai conseguir ler, não vai conseguir interpretar e nem quantificar o serviço de movimentação de terra, que geralmente é em metros cúbicos, que é feito todo o corte, né? A gente viu pelo desenho lá, tudo em metros cúbicos. Ó. Então, todos os serviços que você pegar em base de dados, de qualquer fonte que seja, você sempre vai ver em volume. Leitura e interpretação de projetos planta geral. Então aqui a gente tem um exemplo também de uma planta geral, onde tem aqui a indicação, né, para uma leitura boa de projetos, informando cada parte. Então a gente vai passar ponto a ponto e deixar também esses arquivos para você fazer o download, querer dar uma revisada. Às vezes não está enxergando aqui muito bem por algum motivo de conexão de internet, então você tem esse arquivo para estar passando depois e estar revisando essa aula. A primeira aqui é a seção do corte, é o número 1, então aqui você tem a seção dos cortes. O 2 é o muro de arrimo, contenção. Número 2 aqui, o arrimo. 3, platô da edificação, então está aqui em cima o platô, indicando qual que é o platô da edificação onde vai ser feita a obra. Nível do platô da edificação é o 4, aqui está o nível, está marcando 787,07. O 5 é o muro de divisa, então está aqui o muro de divisa indicando onde que está o muro de divisa nosso. 6, cota de nível, aqui a cota nossa de nível, 791,5. O 7 é o talude, que está marcando aqui para gente.
O 8, o aterro em planta. Cadê o 8? Aqui, o aterro em planta. O 9, o corte em planta. Então tá aqui o 9, o corte. A hora que você fizer o download vai dar para enxergar melhor essas duas partes. O 10, a cota de nível da via pavimentada. Tá aqui o 10, a cota de nível. E a 11, medida em metros da via pavimentada. Então aqui também, a hora que você fizer o download do arquivo, vai ficar mais fácil de ver essa medida aqui também, que está indicando quanto que tem a via pavimentada, né? Então é bem simples, não tem nenhum segredo, né? A gente conseguir ler um projeto de terraplanagem, mas é sempre importante que a gente entenda isso e com ela vai ser possível depois quantificar os serviços. Depois, a seção também é importante. Então a gente vai ter aqui uma legenda do A, B, C, D e E, que vai ser essa legenda aqui. E do F a gente tem essa outra legenda para vocês entenderem melhor como que funciona a leitura. 1 é a seção do corte, então está aqui a 1, seção do corte. 2, muro de contenção e arrimo, então está aqui o muro de contenção desse desenho. O 3, o platô da edificação. Número 3 vai estar indicando aqui nesse outro projeto, nesse outro corte, ó, platô. 4, talude. Cadê o 4? 4, peraí que eu tô 4 aqui, taludinho, está mostrando nesse aqui também, talude. O 5, aterro para nivelamento, onde que a gente indicou? Aqui, 5, aterro. Então, o que está aqui entre essas, está o 6 aqui, ó, o corte, e o 5 é o aterro. Então, toda essa parte aqui é o que você vai ter de corte e aterro na sua obra. Então, se você estiver fazendo o serviço, você vai ter que considerar todos esses cortes, e se estiver aterrando lá aquela parte de contração. Então, corte, empolamento, aterro, contração, né? Então a gente consegue já ver pela leitura do projeto. 8, medida vertical. Cadê o 8? Aqui, a medida vertical. O 9, medida horizontal, tá aqui o menos 10. O 8 é o 788. O 12, indicando a diferença nas escalas horizontais e verticais. Tá aqui, ó, escalas horizontais. Tá nessa escala, a vertical tá nessa outra escala. A horizontal é 1 para 250 e a vertical 1 para 100. Então, a parte de legenda da A, B, C, D e E a gente já passou. Agora, esse último corte tem algumas coisas aqui também na legenda F. 1, a seção do corte 105. 2, platô da edificação, então está aqui o platô. 3, o talude, igual ao anterior. Aterro para nivelamento. 4, está aqui o aterro. 5, perfil natural do terreno. Está aqui o perfil natural. 6, medida vertical. 786. 7, medida horizontal, menos 10. 8, legenda indicando diferença também nas escalas, né? É a 8, mas não saiu aqui a legenda das diferenças. Mas é a mesma coisa aqui de cima, ó, das escalas horizontais e verticais, não tem problema. A gente consegue identificar, esse 8 é igual ao 12, é a mesma coisa do 12, então não tem nenhum problema, tá? Então vamos lá. Continuando aqui então, a nossa sessão, depois da leitura e interpretação de projetos, a gente vai para a parte de canteiro de obras. Parte de canteiro de obras a gente vai ter barracão, que geralmente se calcula em área, né, metros quadrados. A gente tem alguns modelos de canteiros, ligações provisórias, que é a unidade, água e luz, já está aqui abertinho aqui mostrando. Tapume também em área, portão do tapume em unidade, não tem muito segredo, é só o portão. E a placa em unidade. Então a gente vai passar aqui algumas coisas, a gente deixou alguns modelos, os modelos de canteiros de obras para você ter, assim, para vocês terem mais uma ideia, né? Lembrando que canteiro, ele depende muito da política da empresa, né? Existem as empresas que utilizam um canteiro maior, outros menor. Então vai depender muito da empresa que você está trabalhando, a quantidade de funcionários que tem na obra, depende do prazo, que aí se o prazo for mais curto, você vai ter mais pessoas trabalhando, então seu canteiro tem que ser maior. Então tudo aí já não envolve um pouco o orçamento, já é mais planejamento, né? Já é outra área que vai envolver. Mas é sempre bom a gente ter uma noção e esses desenhos, esses modelos vai servir para isso, né? Esse aqui é um de 3267, a área dele, e aqui ele vai mostrar como que poderia ser, no caso aqui, esse modelo, né? Esse aqui é um modelo só de camas, né? Onde seria uma entradinha e teria uma disposição aqui para montar, né? Nesses modelos, onde você está vendo, essa aqui é a indicação de caibros, né? São como os caibros divisórios, porque aqui está considerando a largura de 1,10, né? Então, cada 1,10 aqui, ó, se você
dividir 9,90 pela quantidade que tem aqui de placas, ele está considerando já a largura do madeirite, né? Está considerando um tapume, na verdade. A largura do tapume, que é 1,10 e a altura 2,20. Então ele já está considerando já cada peça para não precisar cortar, não precisar. Você já faz um planejamento de um canteiro de acordo com o tamanho da peça que você compra, né? Então se ele tem 1,10 de largura, ele vem aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 1,10, 9,90. Aqui é a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 3 vezes 1,10, 3,30. Então ele já fez um planejamento de onde a gente tirou esse modelo, já pensando na execução. A gente vai conseguir ver isso na parte de tapume aqui embaixo, que vai estar mostrando as peças certinho, né? Aqui é um outro exemplo de ambulatório e primeiros socorros de 29,04 metros quadrados. Então aqui tem um exemplo, mesma coisa, né? Considerando, né? Então vocês vão ter certinho para vocês o segundo tipo. O terceiro tipo já é um barracão para escritório de obra pequeno, né? Vários modelinhos. É claro que aqui vai depender muito de algumas normas técnicas de segurança, né? Tem normas técnicas para canteiro, que aí a fiscalização trabalhista sempre fica em cima. Então, depende muito de onde você está trabalhando, né? Como que é feita a fiscalização, como que é a quantidade de pessoas que está trabalhando, você tem que ter uma quantidade de chuveiro, uma quantidade de vaso sanitário. Então, tem a norma lá que a gente não vai ficar entrando muito em detalhe, mas é bom você ter isso para utilizar no seu dia a dia, né? Se estiver fazendo um planejamento de canteiro, é importante você ter alguns modelos, né? E sempre utilizando aqui, ó, a largura dos tapumes, né? Então já vai ficar fácil também. Esse aqui tem 2 banheiros, né? Com 2 lavatórios, um escritório da contratada, escritório da fiscalização. São vários modelinhos aí que a gente vai deixar disponível, né? Cada um com a sua metragem. E aqui um outro tipo, que é o tipo 7, seria aqui um refeitório de 48,4 metros quadrados. Então, dependendo do tipo da obra, dependendo da sua empresa, da estrutura, de como funciona, você vai dimensionar esse canteiro de obras. E também é sempre bom você ter alguns modelinhos para ter um norte, né? Ter uma referência. Aqui, ligações provisórias em unidade, água e luz, que eu já falei, mas vou repetir. Tapume em área, que é o que eu dei uma adiantada. Para que servem os tapumes? Já em algumas obras que não possuem o fechamento pré-existente, como muros ou cercos, são protegidos com tapumes, né? Para a obra ter um pouco de proteção também, né? Algumas obras você vai guardar uns materiais. Então, se ela não tem um muro já existente, não tem nenhum tipo de cerco, você vai lá e fecha ela com tapumes. Aqui tem um exemplo de montagem, ó, como eu falei, de 2,20 por 1,10. Então, a largura dela é 1,10. Aquele caibro que eu falei anteriormente, que estava na locação, é esse aqui, ó, que está dividindo cada peça. Então você tem 2,20 de altura por 1,10, cada marcação daquela é um caibrozinho que está mostrando, que está de referência. Então aqui está certinho um tipo de como montar, né? Seria mais um passo a passo de execução, isso aqui já, né? E depois a gente tem a montagem completa, como que ficaria no canteiro. Aqui tem um portão, que a gente vai considerar no próximo item. E como que funciona, né? Ó, montagem do tapume completa com todas as chapas colocadas, né? No nosso exemplo não vai ser assim, a gente tem só a entrada feita em tapume, que a gente vai mostrar isso lá na obra, né? Feito o tapume, a gente vai para o portão, que também é calculado em unidade, e a placa também em unidade, tá? Algumas bases têm em metro quadrado, tá? Mas a gente vai utilizar em unidade. Depois do canteiro, a gente tem a locação da obra, que aí é mais o serviço de gabarito, que também é bem tranquilo, não tem segredo nenhum, que você vai executar aqui a linha de eixo, a linha de marcação das paredes, alinhamento fixo, né? Então você tem o gabarito, né, onde você coloca lá de uma cor, vai com o topógrafo, faz toda a leitura dos eixos dos pilares, indica, isso é muito importante na obra, né? Para fazer, para soltar o início do serviço, isso é muito importante, estar sempre muito bem feito, e também de preferência que você faça a conferência, ou você e mais um outro engenheiro estiver na obra, sempre confere em dois para estar verificando os eixos certinho, para não ter nenhum problema depois porque se fizer isso aqui errado agora, depois nasce tudo errado, então vai tudo errado. Se fizer bem feito agora, conferir certinho os eixos, conferir certinho a saída da execução dessas marcações, o resto vai ficar tudo tranquilo, vai ficar certinho,
vai ficar no esquadro, vai ficar tudo bonitinho, né? Vai se soltar tudo certinho desde o início. Então é muito importante a execução do gabarito. E a gente cobra isso também em área, né? A gente geralmente utiliza 1 metro, 1,5 metro depois da edificação e considera essa área toda da edificação para cobrar no orçamento, né? Feita a locação, a gente termina a nossa primeira parte iniciando a obra, dando uma introdução teórica mais em todos os serviços que vão ser considerados na planilha, né? Então, cada um desse aqui depois vai virar um serviço, cada um desse aqui a gente vai estar passando um pouco na obra e verificando como que foi feito na realidade lá no canteiro, né? E é isso aí. Essa aula a gente termina. Espero que você tenha gostado. A próxima a gente vai mostrar uns exemplos mais práticos. E até lá. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo.